Meu nome é Silvio Bedani e eu vou trabalhar com vocês aulas de literatura. Belezinha, coração? Começamos com Machado de Assis e depois dele, para manter o nível, só com Drummond. Se o Machado é o nosso grande prosador, Drummond é o grande poeta da literatura brasileira. Lista de leitura obrigatória FUVEST. Guarda aí para esse ano o livro Alguma Poesia. Se o Drummond foi o poeta do século XX, vocês estão vendo aí, nasceu em 1902, morreu em 1987, viveu 85 anos, todos eles dentro do século XX. O livro Alguma Poesia foi lançado em 1930 e é o primeiro livro publicado por ele. Então, Fuvest está colocando primeira obra do Drummond. Dentro da divisão didática que se estabelece sobre a obra dele, é a chamada fase gauche. E a gente já vai perceber isso no primeiro poema do primeiro livro. E vejam o título deste poema: Poema de Sete Faces. E curiosamente o texto, o poema traz 7 estrofes. Cada face é uma estrofe. E aí é óbvio, né? Drummond é o poeta do século XX, influenciado pelas vanguardas europeias, futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo, e principalmente influenciado pela Semana de Arte Moderna de 1922. O livro Alguma Poesia, ele é dedicado ao amigo Mário de Andrade. Mário de Andrade, que é o grande nome da Semana de Arte Moderna de 22. Então aqui, coração, na primeira estrofe, ele está se apresentando para o leitor. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche é uma palavra tirada do francês que quer dizer esquerdo, canhoto. Canhoto, que em algumas línguas, né, italiano, é sinistro. Durante muito tempo, as crianças que eram canhotas eram obrigadas a escrever com a mão direita, porque o esquerdo era do capeta. Então, curiosamente aqui, ele se apresenta como gauche, ele é do contra, ele é o errado, ele é o diferente. E ele está brincando com a tradição cristã. Quando nascia um anjo, não é o anjo de luz, não é o arcanjo Gabriel anunciando o nascimento de Cristo a Maria. Não, é um anjo torto que vive na sombra. E o destino dele vai ser um destino gauche, vai ser do contra, vai ser errado. Segunda estrofe, segunda face. As casas espiam os homens. Figura de linguagem, prosopopeia ou personificação. Estou atribuindo uma característica humana animada a um ser inanimado. São as casas que espiam os homens. Olha a fofoca, o disse-me-disse de uma cidadezinha pequena, de uma cidadezinha qualquer, como Itabira do Mato Dentro, onde Drummond nasceu. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul. A tarde não é azul. Por quê? Porque o que move a ação humana é o desejo, não é o amor. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. A terceira estrofe, o terceiro fragmento, a terceira face, é o terceiro retalho que vai compor aí essa colcha de retalhos, né, do modernismo, da modernidade. É justamente o que? A divisão do ego. O ego está dividido entre o amor e o desejo. E vejam que essa divisão está no corpo. O bonde passa cheio de pernas. Pernas aqui é aquele exemplo, né, de metonímia, ou melhor ainda, de sinédoque, é a parte substituindo o todo. Óbvio que não são só pernas, mas ele só tem olhos para as pernas, é o desejo sexual. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas,
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. Perceberam? Olha o ser humano dividido. Ora ele é perna, ora ele é coração, ora ele é identificado pelos olhos. O coração quer sentimento, quer amor, mas os olhos desejam. E os olhos vão apenas mirar o que? As pernas. Tudo bem? Detalhe importante. Pernas brancas, pretas, amarelas. Não tem vírgula, né? Perceberam? Este é um poema modernista. Liberdade total de criação, liberdade formal. Não respeita regra nenhuma, nem a regra gramatical. Tudo bem? Quarta estrofe, quarta face, a da incomunicabilidade. É um autorretrato, é o Drummond se representando aqui. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Essa é a atitude gauche. A gente já vai falar dela daqui a pouco. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Essa característica ela vai permanecer por quase toda a obra do Drummond. Tudo bem? Vai ser um dos temas principais dentro da poesia e da carreira dele. Quinta estrofe, quinta face. Olha a brincadeira com a tradição cristã, o deboche, a ironia, aquilo que era a marca registrada lá do Machado de Assis, também vai ser aqui na poesia do Drummond, também vai estar presente na poesia do Drummond. Ele brinca, né? Ele é irônico. E aqui ele vai brincar com uma frase bíblica. Meu Deus, por que me abandonaste? Quem é que fala isso? Simplesmente o Cristo antes de ir para a cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. A situação do Ghosh é pior que a do Cristo, porque o Cristo tem a convicção e a fé de que vai morrer e vai ressuscitar, que é homem, mas também é Deus, tem uma condição divina. O Ghosh só tem a condição humana. E a condição humana para o Ghosh é terrível, é difícil, é bastante complicada. Sexta estrofe, sexta face. Aqui você vai entender um pouquinho melhor a ideia do Ghosh. Olha lá. Mundo, mundo, vasto mundo, sem vírgula, sem nada. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Primeira ideia para reforçar a influência da semana de 22. Não interessa a rima, não interessa a métrica. O modernismo de 22 é a liberdade formal, é aquele modernismo que vai quebrar com a tradição parnasiana. Não significa, né, não fazer poesia. A poesia não depende de forma. A poesia não é só métrica e rima e ritmo. A poesia vai buscar o quê? Solução, saída para o mundo, saída existencial. É isso que o Drummond vai buscar em toda a obra dele. E o detalhe do Ghosh, isso vai ser importante para entender a obra dele como um todo. Ele muda depois. Depois ele vai para uma fase social, ele tem uma terceira fase metafísica, filosófica, mas aqui, nesse primeiro momento da carreira dele, ele é o poeta Ghosh. O meu coração é maior do que o mundo. Eu maior do que o mundo é uma das características do Ghosh. O Ghosh é aquele que olha de longe, olha de fora, critica, condena, ele está observando a realidade sem fazer parte dela. É sempre uma visão crítica, irônica, debochada, mas sem envolvimento, sem participar. Tudo bem? Então essa ideia do eu maior do que o mundo ela é bastante importante para a gente entender o livro e a fase Ghosh como um todo. Sétima estrofe, última face. E aqui é óbvio, né? Já disse e vou repetir. Ele é o mais machadiano dos poetas brasileiros. Ele escreve um poema dedicado a Machado de Assis, a um bruxo com amor. E ele está seguindo aqui uma característica do Machado, que é a do despistamento. É quase como se ele quisesse driblar o leitor. Ele vai dizer que este poema
foi fruto de um porre, de uma comoção passageira. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Não foi só por causa da lua, não foi só por causa do conhaque, símbolos, né, do que seria uma segunda geração romântica de um Álvares de Azevedo. A obra é muito mais profunda, né? O poema é muito mais revelador da alma drummondiana do que ele está querendo mostrar aqui. Tá? Então, este poema, que é o primeiro do livro, ele é fundamental para você entender a obra. Curiosamente, você vai ter ao longo do livro 49 poemas. Então, 49 naquela conta, né? 7 vezes 7. Talvez 7 poemas para cada face. Mas não vamos entrar nessa aí, né? Antes de publicar o livro, 2 anos antes de publicar o livro Alguma Poesia, o Drummond, mineirinho de Itabira do Mato Dentro, ele já havia aparecido na revista da Antropofagia do Oswald de Andrade. E esse poema foi nitroglicerina pura. Recebeu pancada, porrada, pedrada de todo lado. No meio do caminho, todo mundo conhece. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Primeira reação, a sua e a de todos, isso não é poesia, isso não é literatura, isso qualquer um faz. Não precisa ser poeta para escrever isso daqui. Será que o poema é tão bobo, é tão besta quanto parece? Não, não é tão bobo assim. Ele é, antes de mais nada, uma paródia. Você reescreve um texto conhecido, alterando o sentido original, colocando ali aquela pitadinha de humor, de crítica bem-humorada. Ele está brincando com um soneto do Olavo Bilac, o grande nome, né, dentro do parnasianismo. Ele era o príncipe dos poetas parnasianos. O soneto do Olavo Bilac se chama justamente Nel mezzo del camin, no meio do caminho em italiano. Aliás, ele está citando, né, o primeiro verso da Divina Comédia do Dante Alighieri, no meio do caminho de nossa vida. E o poema do Bilac, olha lá. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigado e triste, triste, fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Poema romântico parnasiano, romântico no conteúdo, parnasiano na forma, né? Ele brinca com isso, né? Vai e volta, vocês perceberam? Cheguei, chegaste. Vinhas fatigado e triste, triste, fatigado eu vinha. Opa! Então, né? Volta lá. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. O Drummond está brincando com esse estilo do vai e volta. Tudo bem? E o que nós temos em comum entre os dois textos? Uma palavra, tinha. Perceberam? Ó, aqui a alma de sonhos povoada, eu tinha. Aqui é o tinha do verbo ter possuir. Eu possuía. Tudo bem? Então nós temos aqui, né, o verbo ter. Tá tudo certo. Agora, no poema do Drummond, não. Ele está usando o quê? Uma linguagem coloquial. Além de toda a brincadeira que ele está fazendo, o deboche do texto, dessa repetição cansativa até, nós temos o quê? No meio do caminho havia uma pedra. Pela norma culta, nós deveríamos ter aqui o haver, o existir. O ter é linguagem coloquial. Então ele já está brincando com a tradição literária, mostrando quanto que ele é o modernista aí. E é evidente, essa pedra que está no meio do caminho pode ser um monte de coisa. A gente vai voltar para ela ainda no finalzinho dessa aula. Tudo bem? A pedra é uma pedra existencial, são problemas, são obstáculos, aquilo que você enfrenta ao longo da vida. Então dá para filosofar a rodo aqui com essa pedra no meio do caminho. Tá joia? Continuando, coração. Olha o Drummond, que vai falar bastante de Minas Gerais dentro deste primeiro livro.
Drummond vai sair de Itabira do Mato Dentro, uma cidade pequena, uma cidadezinha qualquer, vai viver um tempo em Belo Horizonte para depois passar a maior parte da vida na capital, Rio de Janeiro. Tudo bem? Então, é o mineirinho de Itabira que vai sair para o mundo. Mas dentro desse primeiro livro, ainda é o poeta falando sobre a sua terra natal. Tem o poema Infância, bastante importante nesse sentido, tudo bem? E outros do texto, né, do livro como um todo aí. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Gente, mais deboche do que isso, impossível, né? Ele, Drummond, de novo, falando da atitude gauche. Vejam, as casas espiam os homens, estava lá no primeiro poema, poema de Sete Faces. Aqui são as janelas que olham. Quem exerce a ação são as janelas. Porque o homem, o burro, o cachorro, não se diferem em nada nesse ambiente de uma cidadezinha qualquer no meio aí do interior brasileiro. Tudo bem? Então ele vai criticar, óbvio, né, essa pasmaceira, essa mesmice, esse tédio de uma cidadezinha pequena. Uma vida besta, da qual ele quis fugir e conseguiu fugir, sim. De novo, né? Não esqueça, olha lá, a ausência de vírgulas, a adesão à proposta modernista, ao modernismo de 22. Um dos poemas mais famosos do livro também é o poema Quadrilha. Como é que fica o amor para alguém que se identifica como gauche? Para alguém que se identifica pelo isolamento, pela incomunicabilidade? Então, como é que fica o amor aí nesse primeiro livro do Drummond? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Coração, perceba aqui nomes, apelido e sobrenome. A maior parte das personagens do poema só tem nome. João, Teresa, Raimundo, Maria, Joaquim. Uma única é identificada por apelido, Lili. É a única que não ama ninguém e, curiosamente, é a única que vai se casar. Vai se casar com alguém que não tem nome, J, mas em compensação tem 2 sobrenomes, Pinto Fernandes. Ou seja, né, casou provavelmente por interesse. Então, Drummond brincando aqui, né? Como se fosse uma quadrilha. Quadrilha é aquela dança de festa junina, né? Dos encontros e desencontros amorosos. Então, o amor, paixão, não se resolve aqui, né? Ele brinca com isso. Só vai se dar bem a Lili, justamente porque ela não amava ninguém. E de novo o tema do amor. Eu estou selecionando alguns textos, é evidente, eu não vou falar dos 49 poemas do livro. Tá? Outro poema bastante importante falando de amor, Balada do Amor através das Idades. São 4 estrofes, eu coloquei aqui só 2, a primeira e a última. Eu te gosto, você me gosta desde tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana. Troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Ele vai repetir essa mesma estrutura narrativa na segunda e na terceira estrofes. É a famosa ideia do que? Da paixão romântica. É o Romeu e Julieta shakespeariano naquela visão romântica da tragédia, do amor trágico. Tudo bem? Só que na última estrofe tudo isso vai mudar. E por que que vai mudar? Olha lá. Hoje sou moço moderno, remo, pulo, danço, boxo, luto boxe. Tenho dinheiro no banco, você é uma loura notável,
boxa, dança, pula, rema. Seu pai é que não faz gosto. Até aí tá tudo igual. Mas depois de 1000 peripécias, eu, herói da Paramount Pictures, te abraço, beijo e casamos. Ou seja, quem é que vai mudar isso tudo? Cinema hollywoodiano, famoso final feliz, o famoso happy end. Então Drummond, antenado aí, né, com o seu século XX, brincando aí com o amor dentro da nova versão cinematográfica que temos. E aqui, para terminar e para sintetizar, eu estou colocando o poema Minuto. Poema Pílula, poema Minuto, são características do modernismo de 22. Este livro ele está plenamente identificado com o modernismo de 22, a primeira fase modernista, a fase heróica do modernismo. Gente, deem uma olhada, tamanho do texto, tamanho do poema. Cota zero. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? A vida parou. De novo, eu estou ali encontrando uma pedra no meio do caminho. Essa pedra existencial é um drama. O que eu faço da minha vida? O que eu faço agora? E agora, José, um dos poemas mais famosos do Drummond, só que de outra fase. O que eu faço da minha vida? Foi a vida que parou ou simplesmente eu estou ali parado diante de um sinal de trânsito? É o sinal fechado? Ou foi apenas o automóvel que parou nesse stop que universaliza tudo, universaliza a condição humana, sai da condição do gosto e do isolamento e amplia para a condição humana, para a condição de todos? Beleza, coração? Então aí algumas dicas do livro Alguma Poesia do Carlos Drummond de Andrade. Então, se você está gostando, está curtindo, por favor, compartilhe com os colegas, marca aí, pode se inscrever no Escolha Educação, tá joia? Apoiando o projeto da gente aí. Um abraço, coração. Valeu e até a próxima.